podcast do ABGD News tem o oferecimento de Embrastec e SSM. Olá, começa agora mais um podcast do ABGD News e hoje eu recebo Jean Diniz, ele que é cofundador da SolarView. Jean, muito obrigado pela gentileza da sua presença, é um prazer, um privilégio recebê-lo aqui, ainda mais para conversar com alguém que fez engenharia elétrica, é engenheiro eletricista e mestre em engenharia elétrica. É difícil não começar por aí. Como é que foi esse encontro com a engenharia na tua vida? Mauro, primeiramente, obrigado pela oportunidade de estar aqui. É muito bacana, né, estar aqui na ABGD News. A gente conheceu essa história lá no início e ver esse crescimento, essa expansão e esse momento que vocês têm vivido, esse compartilhamento de conteúdo de relevância que vocês têm trazido para o mercado. Isso é muito relevante e importante. A gente fica muito feliz de estar participando também. Obrigado. A você e ao Guilherme também. Pois então, a ideia da engenharia que culminou depois também no mestrado, né, ela nasceu lá no colégio, porque a gente tinha a escola técnica na minha cidade, uma cidade de 80 mil habitantes no interior do Rio Grande do Sul, e era muito natural, alguns membros da família, alguns primos já tinham ido para essa escola para fazer a escola técnica e já saía ali com uma profissão bem encaminhada. E eu lembro que das 3 opções de cursos, que era técnico mecânica, técnico informática e eletrotécnica, a que mais me despertou interesse pelo desafio era a eletrotécnica. Então eu decidi encarar esse desafio e fui me encantando com a visão, era muito mais voltada para máquinas e motores elétricos, né? A gente não falava ainda em energia solar, energia renovável, mas a gente tinha um pouco de eletrônica, mas mesmo não sendo algo próximo da realidade que a gente vive hoje, era tão encantador quanto. Então foi ali que começou, e depois que eu saí da faculdade, do colégio, a faculdade foi um caminho muito natural, né? Então vai encaminhar para engenharia elétrica aí, porque vai aprofundar esses conhecimentos e conhecer um universo muito maior. Inclusive, isso me chama a atenção, olhando para trás hoje, e fazendo uma analogia até com o que eu e vários dos ouvintes aqui também vivenciam, que é a quantidade de oportunidades com as quais a gente se depara. Quando eu entrei na engenharia elétrica, para mim existia aquele universo das máquinas, dos motores e da eletrônica. Mas chegando lá, eu conheci várias outras áreas da engenharia elétrica. E aquilo me deixou muito empolgado, né? Porque era um universo muito maior. E eu queria experimentar um pouco de cada um deles. Aí na faculdade, eu acabei entrando num grupo multidisciplinar, chamava Grupo PET. E de Programa de Educação Tutorial, era o acrônimo, né, do Grupo PET. E lá a gente trabalhava com atividades de ensino, pesquisa e extensão, né, equilibrando muito bem esses pilares, não pesando muito mais para pesquisa, como acontecia em alguns grupos de pesquisa, né, propriamente dita. Mas foi lá que eu conheci o Aécio Bolzon, que acabou posteriormente se tornando meu sócio, a partir de um projeto que a gente fez dentro do Grupo PET. Que era... A gente tinha um software lá, a gente dava alguns cursos de alguns softwares, e um deles era o software LabVIEW, era um software de monitoramento e controle. E ele tava um curso assim um pouco desgostoso assim por parte do pessoal. Na verdade, as pessoas estavam procurando pouco esse curso. E a gente teve uma ideia ali de fazer uma atividade mais prática para atrair a atenção dos alunos. E primeiramente pensamos em um sistema de monitoramento e controle de iluminação e temperatura, mas logo no contexto, em alguma das poucas reuniões que a gente fez no grupo de trabalho,
eu já sugeri a gente fazer a maquete de uma residência, porque daria uma visão muito mais aplicada do controle de iluminação e temperatura. E a gente gostou, a turma gostou da ideia e a gente decidiu então fazer a maquete da residência. Naquele momento, a gente esqueceu o curso, Caramba. que era o objetivo principal. Então a gente partiu para essa ideia inovadora e começou a trabalhar nela. É como se fosse uma incubadora? Não, ali era ainda um projeto acadêmico, era um Ainda. projeto do Grupo PET. Um projeto de ensino que começou a misturar pesquisa e que naturalmente depois foi levado ali para a extensão. Mas aí nós nos dedicamos para fazer essa maquete de uma residência, fizemos ela, controlamos iluminação e temperatura. E aí a gente foi incentivado. Na verdade, surgiu uma feira de negócios na cidade que possuía um desafio. Era um desafio da afiliada, de uma afiliada da TV local, que criou o desafio Perfil Empreendedor, onde ele estava buscando projetos inovadores e buscando estimular esses projetos para que eles virassem negócios concretos. E aí um dos membros do grupo ali falou para a galera, para o time, decidiu inscrever. A gente foi lá, se reuniu, adaptamos o que era necessário adaptar e fomos para esse evento, para esse desafio. Ganhamos o desafio. Parabéns. Valeu. Eram 16 projetos, se eu não me engano, e muitos deles muito interessantes, mas nenhum era tão inovador e tecnológico como o nosso, e nenhum engajou tanto como o nosso. A gente tinha 2 critérios principais de avaliação, que era o plano de negócios e a votação do público. E como nós éramos uma equipe grande, éramos 7 integrantes, a gente foi vestido, devidamente fardado, com o que na época se chamava SRA Engenharia, que era Sistemas Residenciais Automáticos. E recrutamos meia feira para ir votar na gente. Então, aquela energia, aquela forma de encantar, de receber bem o pessoal, era um espírito que nos diferenciava muito dos demais concorrentes. Então, aquilo foi muito contagiante e naturalmente nos levou ao pódio. Ô Jean, isso já estava dentro de vocês? Ou você, sem ser modesto, é que plantou essa sementinha nesse grupo? Eu acredito que estava um pouco em cada um. A gente... cada um foi compartilhando um pouco mais e fortalecendo o colega nesse espírito empreendedor. Porque eu considero assim que todos nós temos esse espírito dentro da gente. Algumas habilidades, pelo menos. E às vezes falta uma oportunidade ou coragem para a gente colocar isso para fora. E ali, cada um de nós, claro que alguns mais, alguns menos, eu considero assim, o Aécio e eu, que acabamos saindo e empreendendo depois, talvez a gente tivesse mais aflorado. Tinha mais alguns colegas que tinham mais aflorado esse espírito. E isso foi algo trabalhado, a partir desse momento. Aí, ganhando o evento, a gente recebeu muita pressão, eu diria uma pressão positiva, dos empresários da região para empreender, para criar uma primeira empresa de automação residencial. E aí sim nós fomos para a incubadora. Aí fizemos um plano de negócios mais completo e fomos para lá buscando desenvolver um iPad. A gente não sabia, isso era 2009. O iPad foi lançado em 2011. E a gente não sabia, óbvio, não sabia do design, mas o que a gente tinha projetado era uma tela touchscreen para ficar presa como se fosse um interruptor na parede, aonde a gente pudesse enxergar a casa e controlar toda ela. Aí logo a gente desfez o projeto porque o iPad ia custar R$18 mil no nosso plano de negócios. A gente viu, fez a primeira cotação com o pessoal da China, com o pessoal da Índia. A gente fez cotações também. Então foi muito interessante todo esse movimento, mesmo que ele tenha dado errado. E aí, dando errado, assim, sendo inviável, a gente entendeu que era a oportunidade de trabalhar com serviço e começamos a fazer projetos de automação residencial. É mais ou menos como um integrador solar. Sim. Que aí talvez ele queria desenvolver e não podendo desenvolver algum equipamento, ele foi prestar serviço. Ou ele decidiu de cara já, eu vou prestar serviço porque eu vou fazer projeto de engenharia, construir grandes usinas, isso é uma coisa legal. A gente só teve esse viés de deixa eu tentar fazer o produto primeiro. Não deu? Peraí, então vamos explorar aqui o universo dos serviços. Jean, deixa eu só voltar um pouquinho. Quando você estava lá na escola, na técnica, digamos, ali você estava deslumbrado, no melhor sentido dessa palavra, com o universo de tudo que você estava vendo, de energia, de tecnologia e tal. Ali você já tinha
algo de empreendedor, porque eu pensei uma frase tua que você disse o seguinte: apaixonado pelo que faço e com um forte senso empreendedor e inovador. Isso já estava ali no banco da escola ou você percebeu isso abrochou de repente? Eu entendo que não, Mauro. Eu acho que foi mais fortemente ali na faculdade. Eu fui presidente do Grêmio Estudantil na época do colégio. Então ali foi um primeiro momento, eu diria, onde a gente teve que realizar coisas, né? Mas a minha visão acho que era muito limitada. Acho que a percepção começou a mudar ali na faculdade mesmo, com a oportunidade de criar um negócio num formato mais convencional, eu diria. Né? Num modelo de negócios estruturado para rentabilizar a partir da entrega de valor para o cliente. Então, foi ali que eu consegui perceber melhor. Talvez tivesse adormecido lá. Alguma habilidade, com certeza. Mas onde eu tive consciência foi na faculdade. Foi nesse momento. E como era a repercussão de tudo isso dentro de casa, na tua família? Isso era visto como positivo, assim. Porque eu lembro, a minha mãe... O meu pai faleceu muito cedo. Ele faleceu quando eu tinha 11 anos, né? Mas a mãe, ela sempre incentivou. Então, desde as atividades culturais que a gente participava lá, até essas atividades mais arriscadas. É claro que ela sempre sondou, né? Ela sempre buscou sondar para saber como é que estava o astral, como é que estava o planejamento, como é que estava a equipe, a sociedade. Porque ela já tinha empreendido, né, no passado e já tinha passado por poucas e boas, né? Então trazia bons conselhos. E o meu irmão também. Meu irmão, que é mais velho, ele trazia uma visão também muito positiva e sempre incentivadora. Então isso era algo que fez a diferença, sim, pro lado positivo, né? Que eu nunca tive uma barreira, uma restrição nesse sentido. Mas, só voltando rapidamente... Fique à vontade. Ali na parte dos serviços, a gente acabou recebendo várias alternativas, né? Várias oportunidades, na verdade, por estar trabalhando com algo inovador. E uma delas foi na área de eficiência energética, onde a gente teve nosso projeto mais lucrativo, que foi a análise de contratos. Então, o que a gente fez foi revisar o contrato da Associação dos Professores da cidade. E lá, a gente conseguiu reduzir a conta pela metade. E foi bacana porque a gente fez um modelo de contrato no estilo ESCO, que alguns integradores também praticam, né? Onde a gente faz o serviço e também consegue ter uma remuneração atrelada ao benefício gerado. Sim. Então, quanto mais economia eu gerar, mais eu vou ganhar. E a gente ficou com essa economia ao longo de 1 ano. Olha. Então, por isso foi o projeto mais rentável que a gente teve. E outro que foi interessante foi o primeiro piano gigante do Brasil. A gente recebeu da gerente de marketing de um shopping a oportunidade de fazer um piano, estilo aquele que a gente sobe e toca com os pés. E a gente topou o desafio e construiu. Aí pesquisamos, né? Na época não tinha essa abundância de pesquisa que a gente tem hoje, mas o Google já estava lá rodando tranquilo. E a gente utilizou ele para entender, para procurar referências, e só encontramos referências internacionais. Então, com isso, a gente concluiu que era o primeiro piano gigante do Brasil. Né? Ele tinha quase 5 metros. Puxa vida. Por 2,5 e 20 centímetros de altura. Então, foi lá pro shopping, fez a festa, fez um Natal super animado lá. E a gente também aprendemos muito sobre precificação, porque a gente precificou muito errado. A gente precificou o material e o que seria o nosso lucro, não consideramos impostos, não consideramos imprevistos, enfim, muita coisa que a gente aprendeu ali. Mas foi o projeto talvez o que mais trouxe repercussão pra gente ali dentro. Só que infelizmente isso tudo não foi suficiente para fazer a empresa prosperar. Nós éramos 7 sócios, então tinha um desafio gigante ali. E aí a gente acabou saindo, né, desfazendo a sociedade. Na verdade, três membros ainda continuaram tocando, acabaram pivotando o negócio, mas foi aí que o Aécio foi para Minas, porque ele foi trabalhar num fornecedor que nós tínhamos nessa empresa. Até então não existia energia renovável na tua cabeça? Ou pouco? Tinha pouco por causa da faculdade, a gente já conhecia. Claro. E tinha uma disciplina que eu fiz que foi nessa época, bem quando a gente acabou separando, que foi geração distribuída. Então ali eu já, é com isso que eu quero trabalhar. Na verdade, as 2 disciplinas assim que mais me tocaram o coração foi a disciplina de eficiência energética e a disciplina de geração distribuída. Então, as 2 áreas que a gente naturalmente acaba trabalhando hoje. Mas aí, nessa época,
o Aécio foi para BH para trabalhar ali, então, nesse fornecedor, para fazer estágio, depois acabou ficando na empresa. E eu comecei a trabalhar com tecnologia, com monitoramento para o gado leiteiro. Então, outra tecnologia super avançada aí, voltada a uma área super também relevante. E aí, em BH, o Aécio foi fazer mestrado, conheceu o Elbert, que é nosso outro sócio. Eles compartilharam o desejo de empreender. Aí a gente já está entrando em 2012. A resolução 482 foi publicada, né? Eles já estavam trabalhando em torno dessa área, com a legislação, com a regulamentação vigente. Começou a ficar muito mais clara a oportunidade de negócio que estava surgindo. E aí, eles decidiram criar um negócio nessa área, utilizando como base o trabalho de mestrado do Aécio, que foi um inversor solar. Ele fez um inversor solar. Olha. Aí injetou potência na rede, e a primeira ideia, o primeiro projeto aprovado, o projeto de fomento que foi aprovado para conseguir verba para tocar o negócio, foi com esse projeto do inversor. Enquanto isso, eu saí da empresa onde eu estava fazendo estágio, que era essa do gado leiteiro, fui fazer outro estágio obrigatório já como trainee, numa empresa automobilística, né, na área do ônibus. E lá eu vivi uma experiência também interessante de eficiência energética, de processos e depois na área comercial. Então a gente tinha essa flexibilidade aí, né, como trainee. Interessante. Foi muito enriquecedor. Aí eu senti a empresa muito rígida para novas ideias. E aí eu saí dela e fui fazer o que eu não tinha feito durante a faculdade, que era o intercâmbio. Eu fui para a China para conhecer energias renováveis, eficiência energética, que eram os temas que estavam me chamando a atenção. E aí lá na China, eu postando, publicando coisas, o Aécio me enxergou e me chamou para apresentar a oportunidade do projeto. Eu falei, espero eu voltar para o Brasil, a gente conversa. Voltando, encontramos, ele apresentou. No mês seguinte, eu demorei um pouquinho ainda, porque eu queria ainda fazer um tour ali pela região sul, mas um mês depois da gente ter conversado, tava eu chegando em BH pra gente começar o que hoje é a SolarView, e que no início, até hoje, na verdade, a nossa razão social é a AWC Tecnologia, que era a Aécio Elbert Company Tecnologia. E aí depois eu cheguei para complementar esse time aí. Daí, em vez de ficar WJ, a gente brincou ali com o C, porque eu danço, tem uma dança lá cultural lá do Rio Grande do Sul que chama chula. Sim. Aí quem pratica é chamado de chuleador. Daí eu falei, então tá, então Aécio Elbert e o chuleador. Então, Jean, antes da gente falar da SolarView, eu queria, você usou agora há pouco uma palavra que é desafio. Como é que foi o desafio dentro da tua família para alguém que aos 11 anos perde o pai, tem um irmão mais velho, não sei a diferença de idade entre vocês, e a tua mãe? Como é que foi isso? E o que significa essa tua escalada positiva depois de tudo isso que vocês aconteceram? Infelizmente, uma coisa muito ruim, né? Perder o pai aos 11 anos de idade. Sim. Mauro, aí, olha só. Isso foi algo naturalmente... Aí sim, talvez seja um dos maiores desafios da vida, eu acho. Mas, aos 11 anos, eu te confesso que eu não tinha, assim, muita ideia do que isso representava. E é claro que era ruim perder o pai, eu já entendi, né? Só que ele sofreu acidente de caminhão. Puxa vida. E o caminhão bateu, né, no rosto dele, então eu não vi a face dele ali no velório. E isso foi uma coisa como se pra mim ficasse, poxa, mas será, né? Será que é ele? Então ficou esse sentimento, assim, de incerteza. Até uma negação, imagino. Até uma negação, né, com relação a tudo que estava acontecendo. Mas era uma época complicada. O pai tinha empreendido bastante também. Ele teve sucesso, fracassou, teve sucesso, fracassou. E aí ele, como última oportunidade ali, ele falou, não, cara, peraí, eu vou pegar uma coisa mais segura. Tinha meu padrinho ali, era dono da empresa de caminhões. E deu uma oportunidade para ele abraçou. E tava indo bem, né? Mas aí com essa fatalidade a gente ficou muito mais próximo. E aí eu comento até porque eu com meu irmão são 9 anos de diferença. Então a gente tinha uma certa distância, né? Porque quando eu era criança ele já era adolescente. E depois já era adulto. Né? Ele já era adulto e já estava com as outras ambições. Mas ali a gente se aproximou bastante. E sobretudo com a mãe, que sempre foi o esteio.
E aí tem um fato interessante da vida que, por mais que eu fizesse alguns trabalhos pontuais de marketing, eu entregava panfleto, eu fazia assim essa parte mais relacional, sempre que tinha alguma promoção específica, a mãe falava assim, não, Gia, tu pode focar em estudar, que a mãe vai trabalhar e vai buscar dar essas condições. Então, eu achava muito legal esse lado, apesar de eu estar querendo contribuir, mas para mim a contribuição vinha mesmo dessa forma esporádica, né? E aí, por isso também o cuidado dela com a sociedade, porque ela já tinha passado, né? Já tinha visto o pai empreendendo e vivendo desafios da sociedade, de sociedades, e ela zelava muito por isso, né? Por esse bem-estar, para que a gente tivesse bem, para que naturalmente o negócio prosperasse ou para que isso não nos magoasse, pelo menos. Então, mãe, né? Mãe. Era dois instintos, era o instinto de mãe e o instinto de empreendedora, aconselhando um futuro empreendedor ali, ou um empreendedor que estava nascendo. Então isso foi muito forte e contribuiu bastante, digamos, talvez é a maior das lembranças que eu posso ter desse momento de união, né, com relação ao negócio. E isso foi... Ela fazia o quê, Jean? Ela é vendedora de carros. Vendedora de carros. Vende carros. A venda tá no sangue. E o meu irmão é empreendedor. Hoje ele tem um cable park. Ele tem uma estrutura de wakeboard, né, pra turma passar lá no final de semana, se divertir. Tá integrado a um parque de paraquedismo, né, mas ele é especialista em comunicação, ele dá treinamentos também e consultoria. Que legal. Família empreendedora. Demais. Vamos falar então da SolarView. Queria que você, por favor, apresentasse a empresa para nós, qual é o negócio de vocês, o que vocês fazem. E antes disso, quero te dar parabéns, porque já me informaram que vocês acabam de completar 10 anos, inclusive aqui, ó, o meu presente, a minha lembrança. E já a gente vai falar também do IntegraSun, que é o evento que vocês promovem. Mas antes, por favor, apresente a SolarView para nós. Demais. Então, ó, posso seguir na ordem cronológica, por favor, chegando ali? Por favor. Então, olha só. A gente... Então, montada a AWC Tecnologia, a iOS me chama para vir compor, né, o quadro de sócios para assumir a parte comercial. E eu vim. E aí, naturalmente, a gente começou a estudar. Naquela época, o mercado ainda muito incipiente. A gente começou a pesquisar as informações que estavam à disposição e ligamos para cada um dos integradores que tinham um contato disponível ainda no site da América do Sol, que tinha lista de fornecedores lá, no Instituto Ideal. Aí a gente conversou com quase todos que estavam listados lá e buscando entender qual seria o comportamento deles com relação a algumas dores específicas. Uma delas era com relação à utilização de diferentes marcas de inversores fotovoltaicos. E a percepção foi, sim, eu vou utilizar diferentes marcas, eu não me pretendo fidelizar a uma delas. Legal. Hoje isso parece muito óbvio, mas lá no passado, onde a gente tinha uma ou duas marcas disponíveis no Brasil, isso não era tão latente. Percebido isso, o que nos chamou a atenção? Me chamou a atenção de cara, assim. Nós fomos procurar... Lembra que nosso projeto era fazer o primeiro inversor nacional. Então, quando a gente listou os inversores internacionais, a gente chegou a 104 marcas, se eu não me engano, de inversores. E aí a gente pensou, 104 marcas, cara, para competir com 104 fabricantes de peso internacional, com qualidade, com escala, com preço competitivo, vai ser muito complicado. Vamos partir para outro lado, vamos partir para um lado mais soft, mais tranquilo. E o que seria um lado mais tranquilo? Eu falo que a gente está assumindo menos risco, né? Porque, por exemplo, fazendo um inversor, a gente está lidando diretamente com a conversão de energia. Então, qualquer erro que a gente possa cometer vai afetar na geração do cliente. Aí a gente pensou, não, peraí, vamos olhar para um nível menor de risco, vamos olhar para o lado do monitoramento. Se tem todas essas marcas disponíveis no mercado, vamos buscar integrar elas em uma plataforma só. Legal, gostei da ideia. Aí o que a gente fez? Submeteu mais um projeto para o CNPq. Mais um projeto de fomento. E lá a gente aprovou mais 150 mil reais. 150 mil do primeiro, 150 mil do segundo. E aí isso, poxa, já deu mais um fôlego. Isso já era 2014. Aí, só para ficar claro, o CNPJ foi criado em 2013
né, com essa ideia do primeiro inversor, mas a minha chegada foi em 2014. E essa revolução, essa reestruturação a partir de 2014. Aí a gente aprovou esse projeto e começamos a trabalhar naquilo que seria a primeira central de monitoramento solar do Brasil. Aí percebemos que os inversores fotovoltaicos eles não vinham com a placa de comunicação integrada, e isso já virou um desafio. Então, qual é o primeiro passo? É criar um tradutor para todos os inversores que estão no Brasil. Então, esse tradutor vai ser uma placa de comunicação que vai trazer esses dados para dentro do nosso banco de dados e a gente vai apresentar isso através do software. Legal, vamos fazer. Aí, a gente começou a estruturar isso, fez o primeiro datalogger fotovoltaico universal do Brasil, vendemos a primeira unidade aqui para Campinas em março de 2015 e entregamos em junho de 2015, porque não estava pronto. E isso era muito, muito interessante, porque todo o mercado era novo. Então, uma inovação dentro de um mercado novo, ela ganha alguns quilos de paciência, porque a gente erra inovando. Isso acontece. E ousando, né? Demais, demais. Aí a gente fez o hardware, então o hardware ficou pronto antes do software. Aí depois nós fizemos o software, ok, software pronto, vamos rodar. E aí começou o desafio da aplicação. Aí na época eu cuidava do marketing, venda, do suporte técnico e naturalmente ajudava na produção. A gente soldava algumas etapas finais ali na sala. Aí a gente... Deixa eu lembrar cronologicamente. Cronologicamente, vendemos 60 unidades. A gente foi, ainda para a época, tinha uma feira que não era a Feira Intersolar, era outra feira, a maior feira do Brasil. Fomos para ela, anunciamos o produto lá. No fim das contas, vendemos 60 unidades. Aí, uma deu problema, a outra deu problema, 10 deram problema, 20 deram problema, 60 deram problema. Caramba. Aí voltaram para casa, a gente corrigiu, mandou de novo, quando veio recomeçou. Problema, pá, todo o lote. E a gente, cara, e agora? Aí assustamos e entendemos assim, realmente a gente tem um problema grave aqui e a gente precisa parar. E aí o que a gente fez? Dividiu a equipe em duas partes. Uma que era a parte que estava ganhando tempo, refazendo, refatorando, atendendo os clientes, colocando no mercado, colocando produtos novos no mercado para tentar esticar ao máximo o tempo de vida útil, enquanto que a outra equipe ela estava focada em desenvolver uma solução própria, nossa, com componentes que a gente tivesse dimensionado, com os conversores que a gente tivesse dimensionado, para evitar de não saber como lidar quando acontecesse algum problema mais crítico. E aí, em 6 meses, a gente conseguiu... viveu esse drama, essa adrenalina. Imagino que foi, hein? Demais, a gente teve que reduzir em 40% os custos da empresa. E na época a gente tinha o fomento, né? Tinha o nosso investimento, mas não era grandes coisas, né? Então a gente estava no limite, reduzimos em 40% os custos da empresa, começando pela o nosso Prolabore. Mas em 6 meses a gente conseguiu entregar a 60 que estava dando problema, que já tinha virado 80, né? A gente acabou vendendo mais. E aí começou a vender mais. Então ali foi uma grande virada de chave. Um ponto muito forte assim da nossa história, porque a gente conseguiu superar um grande desafio, conseguiu manter a equipe que tinha qualidade ali conosco trabalhando e conseguiu fortalecer o produto que era chave no modelo de negócios para nos rentabilizar. E aí a gente abriu um novo momento a partir de 2016. Aí a gente começou a chegar junto aos distribuidores, né, para se aproximar deles e ter um respaldo de como é que eles estavam percebendo essa necessidade do monitoramento, e conseguimos entrar, né, na época no maior distribuidor de kits do Brasil, e lá foi chave também a gente ter conseguido esse negócio, porque era o maior contrato. Então praticamente o salto a gente estava vendendo isoladamente cerca de 100 unidades mês, e a gente saltou para 500, depois saltou para 700, depois saltou para 1000. Então foi algo muito relevante, assim, muito forte, importante
do ponto de vista de negócio e do ponto de vista da nossa história também como técnico. Dando solidez para vocês, né? Sobre todos os aspectos. Né? Total. E isso, Mauro, nos permitiu olhar para as demais inovações. Porque lá no passado, quando a gente tinha feito o primeiro projeto, tinha aprovado o primeiro projeto, a gente pensou num sistema gigante, muito grande mesmo, que não contemplava somente o pós-vendas do integrador solar. Contemplava a venda, contemplava a interação com bancos, com distribuidoras, enfim. E isso ficou de lado porque quando a gente começou a mergulhar na realização desse sonho, desse projeto, a gente viu que o buraco era muito mais embaixo. O desafio era muito maior. Aí nós partimos para olhares mais próximos, né? Inovações que estavam próximas ali. Então a gente acabou fazendo o primeiro aplicativo de monitoramento fotovoltaico universal. A gente fez também o primeiro medidor inteligente de energia compatível com qualquer inversor. E claro, ele é compatível, não que ele conversa com o inversor, mas o monitoramento sim, o monitoramento é integrado, porque a gente coleta a informação do inversor, coleta a informação do consumo de energia e cruza essas informações. Olha só que bacana. Então isso foi algo relevante. Mas olha que interessante, ó. O Data Logger, que é o nome que a gente dá à placa de comunicação, o Data Logger universal, quando a gente resolveu o problema dele, a gente acabou criando o menor Data Logger fotovoltaico universal do mundo, de acordo com as nossas pesquisas, claro. Mas a gente só conhecia os produtos ali da China e da Alemanha. E aí pesquisou alguma coisa nos Estados Unidos, não encontrou nada, falou, cara, é o nosso, pegou as dimensões. Então isso chama bastante atenção. É algo nosso, aqui é nacional. E outro detalhe é que quando a gente fez a primeira versão do medidor inteligente, a gente já estava surrado, vamos dizer assim, já estava experiente, mais experiente do que a gente tinha vivido. E o que a gente fez? Pegou um medidor de mercado e integrou ao nosso módulo de comunicação, ao nosso Data Logger. E aí fez a versão 1.0 do medidor inteligente. E aí, várias questões, né? Que funcionou direitinho, funcionou no princípio nos testes que a gente estava fazendo. E em alguns circuitos, esse medidor começou a dar 30% de erro. 30% de erro é um erro grotesco, é gigantesco. Sim, é muito, né? E a gente, nossa, e agora? Aí fomos lá, visitamos clientes, né? Buscamos entender o que estava acontecendo, fizemos mais testes, contratamos teste de concessionária. Aí a gente decidiu, vamos trocar de medidor, mudar, trabalhar com uma nova qualidade e agora sim, olhando para trás na nossa história, vamos fazer o nosso. Então, a partir daí começou esse projeto, mas ele estava andando bem devagar. Até que em 2018 a gente decidiu ir para... antes. Em 2017 fomos para Israel. A gente foi num programa de startups lá para conhecer, aprender, entender a cultura, né, startup que eles estavam trazendo. E depois a gente foi para os Estados Unidos tentar vender. Eu fui. E lá eu passei vergonha. Eu passei muita vergonha porque... Primeiro porque uma coisa é a gente tá ali como turista, como consumidor. Outra coisa é a gente tá buscando vender. Claro, fazer negócio. Demais. Então... Mas eu cheguei, eu fui. Na raça e na coragem. E lá, o que aconteceu? Eles estavam com a tecnologia muito à frente. Então, quando eu cheguei para vender, expliquei a situação, o contexto. O cara, não, já conheço, já sei, já tenho, já uso uma solução. Deu, beleza, então tá. O cara já tá mais avançado que eu aqui. Agora, veja essa solução. Daí falei do produto, falei das características do produto. Ele falou, cara, não faz sentido. Isso aí, eu tenho um produto muito melhor. Vem cá que eu vou te explicar. Então foi muito legal. Duas exceções foram assim. Os próprios integradores norte-americanos me receberam, me apresentaram, essa aqui é minha solução, ela funciona assim, ela tem essas características que já são mais avançadas que de você, e o preço é menor que o teu. Olha, nossa senhora. Eu falei, tá bom, obrigado. Comprei as linhas de medidores que a gente tinha disponível lá, trouxe para cá, aí a gente fez a engenharia reversa, como todo bom brasileiro, e buscamos desenvolver o nosso a partir do que a gente viu ali. E fizemos. E aí, essa aqui é a versão. Posso mostrar? Claro, fica à vontade. Olha só. Para você que está aí nos assistindo. Essa é a versão do medidor 2.0. Tá? O medidor SolarView 2.0, esse aqui foi desenvolvido por nós. Ele é muito mais enxuto, ele é menor, ele cabe na palma da mão. E ele é um medidor trifásico.
Então, na verdade, ele é polifásico, né? Ele vai funcionar com 1, 2 ou 3 fases. E a função dele é fazer a medição do consumo de energia de qualquer circuito. Então, isso é uma coisa interessante. Existem casos, né, que o pessoal instalou microinversores e acabou não colocando a placa de comunicação. Então, nesse caso, o medidor inteligente ele pode medir a geração. Até mesmo de outros inversores que não possuem placa de comunicação, inversores string, por exemplo. Eu posso colocar naquele circuito elétrico ali na saída CA e ele vai medir a geração de energia. Se eu colocar o medidor na saída para as cargas, normalmente é difícil esse ponto. Porque quando as fases chegam nos disjuntores, elas derivam para os circuitos da casa. Então a gente acaba tendo vários fios ali, aí começa a ficar difícil de colocar no transformador de corrente. Então, o que a gente considera isso como um conceito viável, tecnicamente possível, mas desafiador para quem vai estar instalando. Então, mas nesse ponto, o medidor inteligente vai medir o consumo de energia e vai te falar, Mauro, você consumiu nesse mês 500 kWh, 1000 kWh. Mas o outro ponto dele que é a chave é que ele é um medidor bidirecional. Então ele pode ser instalado em série com o relógio da concessionária. Ele vira um auditor do relógio da concessionária. Perfeito. E aí ele vai verificar o que a concessionária está medindo. Quanto foi injetado de energia, quanto foi consumido de energia. E para nós essa é a posição mais fácil de instalar. Nossos clientes, né, a imensa maioria, instala nesse ponto. Até para aproveitar todo o recurso da bidirecionalidade que ele tem, mas também para conseguir fazer a auditoria, né, da conta de luz e naturalmente para complementar essa informação. E aí, quando eu falo complementar a informação, eu digo no sentido seguinte, ó. Eu estou falando aqui de 2018 já, tá? Sim. Em 2018, quando a gente lançou esse medidor aqui, a gente lançou também a central de monitoramento inteligente. E o que ela faz? É basicamente 3 características. Não. Vou falar algumas aqui. Pode falar. Uma delas, centralizar as informações de todos os inversores sem a necessidade do data logger. Então, e por que isso, Mauro? Porque os inversores começaram a vir com a placa de comunicação. Então, estrategicamente do ponto de vista do negócio, e a gente fala muito sobre gestão com os integradores, a gente vislumbrou essa ameaça. Os inversores vão vir com a placa de comunicação, o data logger não vai ser mais necessário. Então, beleza. Então, o que a gente tem que focar? Em conseguir integrar o monitoramento do inversor de forma sem data logger, com o software. Então, essa é uma das características. A gente chama de integração digital. Integração digital do monitoramento do inversor. Segundo, ela tem um monitoramento do desempenho, do status e desempenho, tá? Mas o desempenho eu chamo atenção porque ele é a métrica que vai denotar o nível de qualidade de funcionamento da usina. Quando a gente fala no status, a gente está falando se a usina está operando ou não está operando. É sim, não ou não sei. Porque se eu tiver sem conexão com a internet, eu não sei o que está acontecendo. Sim, você não tem como saber. Exato. É crítico também. Mas não tão crítico quanto se afirmar para você assim, Mauro, essa usina não está produzindo. Isso é grave. Então, essa é uma das funções. Quando a gente fala em qualidade através do desempenho, a gente está falando assim, não, a usina está funcionando. O status está aqui, ok, está normal. Mas, e se ela estiver gerando a 50% do que foi projetado? Ou está caindo uma grande chuva, ou ela está suja, ou ela está com algum problema mais grave. Então, o desempenho é algo fundamental para a gente monitorar, para indicar. Quer dizer, hoje vocês conseguem fazer, por isso que vocês lá se apresentam, monitoramento, pós-venda e sucesso do integrador solar. Justamente por isso, vocês conseguem até remotamente fazer uma leitura tão específica, né? Exato, é isso aí. Tudo inicia ali com o monitoramento, todo o nível de gestão inicia com o nível de planejamento e monitoramento. Então, por isso a gente traz o monitoramento, o pós-venda, que é um contexto mais amplo, porque hoje o integrador solar ele vende serviço através do pós-venda. E o sucesso do integrador solar, porque a gente tem a área de sucesso do cliente e o integrador cada vez mais está trazendo esse conceito para dentro, né, da sua própria empresa. Mas a gente entende também que vendendo os serviços de pós-vendas, o integrador está tendo mais sucesso e garantindo mais sucesso para o seu cliente. Porque ele está garantindo que a usina funcione de forma mais adequada, com qualidade, né, claro, com bom desempenho. Aí a outra parte é a parte dos relatórios, porque denota o valor da economia e do acompanhamento que o integrador está fazendo para o cliente final. Então isso virou um atestado, assim, é tipo como se
a conta de luz que a gente recebe todo mês em casa, né, virasse agora também uma conta de energia solar. Não conta necessariamente que tu tem que pagar, Sim, mas é uma que te presta contas de como o sistema está operando naquele momento. É conta no sentido mais amplo da palavra, né? Exato. Jean, entrevista boa, bate-papo bom, passa muito rápido. Demais. Vamos para encerrar, falar do IntegraSan, que acabou por esses dias. Queria que você contasse um pouquinho para nós e depois que você terminar de falar do IntegraSan, deixe as redes sociais, todos os contatos da SolarView. Perfeito. Olha só, basicamente, hoje eu estou responsável por 2 áreas que são relativamente novas na SolarView. Na verdade, uma a gente traz internamente faz muito tempo, mas agora a gente está abrindo de forma externa, que é a área de educação. Então, hoje a gente tem um curso de pós-graduação em energia solar e eficiência energética. Então, são os 2 conceitos que a gente uniu, trouxe professores de gabarito, com experiência, com resultados comprovados, e essa parte é muito nobre, a gente está acompanhando, eu sou coordenador do curso e sou um dos professores também. Parabéns. E está sendo muito bacana essa experiência, por agregar valor, né, e por também coletar valor, porque as provocações que os alunos fazem, ela é muito rica, ela enriquece muito. O conteúdo enriquece também a grade curricular. Então isso tem sido muito positivo e bacana. E junto dessa área a gente criou também agora a parte de eventos, que a IntegraSan nasceu nesse ano que a gente está celebrando 10 anos né, da SolarView, também para celebrar esse momento, mas com o propósito de levar a educação para o integrador solar. Então a gente vem nesse foco, realizou a primeira edição em BH em fevereiro, realizou a segunda edição ontem aqui em Campinas, foi incrível. Ontem a gente teve sala cheia, assim, a gente tinha uma sala para 230 pessoas, a gente tinha 250 inscritos. Eu vi as imagens. E foi muito bacana. O pessoal participou bastante também, muito intenso. E a gente vai ter mais 2 edições esse ano, que vai ser em Curitiba, em setembro, e em Goiânia, em novembro. Olha então, aí, oportunidade para vocês. Todos convidados, lembrar, é importante isso. Porque o que a gente faz ali é uma pegada bastante íntima, né, próxima do integrador, e a gente tem chamado, né, o evento IntegraSan, Gestão Solar do Marketing ao Pós-Vendas, que é a toada dos temas. A gente fala de tecnologia, marketing, venda, pós-venda, gestão, que são temas relevantes e importantes para o integrador solar. Então, basicamente, essa é a estrutura da IntegraSan, e a gente ainda tá aprendendo bastante, né, com esse projeto, e com certeza tem muito para expandir. E o bacana é que, com a experiência da tecnologia, com a experiência dos eventos, com a experiência da educação, a gente vai fortalecendo cada uma delas. Então a gente consegue contribuir para o integrador solar de forma prática, né, agregando dicas, agregando experiência, agregando conteúdo, agregando produtos e serviços, para que ele consiga ter mais resultado, para garantir o sucesso do integrador solar. Então, por isso, monitorar, fazer pós-venda e garantir o sucesso do integrador solar através desses meios, do evento, da educação dos produtos e soluções que a gente proporciona. E o que me chama a atenção em tudo que você falou até agora é como a comunicação ela está presente, né? É fundamental para o desenvolvimento de qualquer negócio e em especial da SolarView. Por favor, deixe as redes sociais, os contatos da SolarView. Quero te agradecer imensamente. Leve em nome da BGD um abraço enorme para os seus sócios, para toda a sua família. Estou vendo aí que você é casado, eu sei que é uma luta muito grande, mas parabéns pela trajetória, é um exemplo para todos nós. Valeu, obrigado, Mauro. Redes sociais, a gente tem a @SolarViewBR, SolarView Brasil, que a gente já teve algumas experiências fora também, mas a gente conta no outro papo aí. E a @IntegraSan, são as 2 redes oficiais aí agora do evento. Perfeito. E também da SolarView. Então ali as pessoas vão ter toda a informação, tudo isso. Exato. Bela dica. E ademais, obrigado, Mauro, mais uma vez, conte conosco, tá? A ideia é a gente conseguir sempre poder compartilhar o que é bom e o que não é bom também, para que outras pessoas acabem não errando como a gente errou. Mas conte conosco, conte com a SolarView, você que é ouvinte também, conte conosco. A gente está aí à disposição para ajudar você com o monitoramento, com o pós-venda e com o seu sucesso. Jean Diniz, cofundador da SolarView, tenho certeza que a sua história vai inspirar muitos integradores, vai inspirar muitos futuros empreendedores, porque entre o nosso público não é só segmentado, a gente fala para todos. Então, obrigado e obrigado. Valeu, eu que agradeço. E agradeço a você que nos acompanhou até agora em mais um podcast do ABGD News. Muito legal essa história, tá? E
dicas especialíssimas para você de gente que ama o que faz. E nós também. Visite o site da ABGD, siga as nossas redes sociais e até um próximo programa. SSM e Embrastec apoiam o podcast do ABGD News. Seja destaque, traga sua empresa para o ABGD News. Conteúdos exclusivos, atualizados, disponíveis nas principais plataformas.